com estudos para concursos, para administração da Secretaria de Educação, Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo, para o cargo de oficial administrativo da Secretaria de Saúde, sobre administração burocrática. Isso aqui é o conteúdo de gestão. Bom, modelo burocrático, tá vendo? Em face da desorganização do Estado, os termos de prestação de serviços públicos e na ausência de um projeto de desenvolvimento para a nação aliados, à corrupção e aos nepotismos comuns na área pública, um novo modelo de administração se fazia necessário. Era preciso, então, reestruturar e fortalecer a administração pública para que pudesse cumprir suas novas fundações e o surgimento das organizações de grande porte. A pressão pelo atendimento das demandas sociais do crescimento de burguesia comercial e a indústria indicavam que o Estado liberal deveria ceder seu espaço a um Estado mais organizado e de cunho econômico. Atenção, enquanto no mundo a burocracia surge em volta no capitalismo e na democracia, no Brasil ela surge no período militar e se desenvolve em plena ditadura. A administração pública burocrática surge na segunda metade do século XIX, na época do Estado liberal, como uma forma de combater a corrupção e o nepotismo patrimonialista. Constituem princípios orientadores de seu desenvolvimento, a profissionalização e a ideia de carreira, a hierarquia funcional, a impessoalidade, o formalismo e, em síntese, um poder racional legal. Os controles administrativos visando evitar a corrupção e o nepotismo são sempre a priori. Parte C. Dê uma desconfiança prévia nos administradores públicos e nos cidadãos que a eles dirigem demandas. Por isso, são sempre necessários controles rígidos dos processos, como, por exemplo, na administração de pessoal, nas compras e no atendimento a demandas. Atenção! A administração pública burocrática surgiu como filosofia de combater práticas patrimonialistas. Ou seja, eles queriam ter controle sobre os carinhas que ficavam fazendo o que quisiam no patrimonialismo, certo? O controle, que era uma garantia do poder do Estado, transformava-se na própria razão de ser do funcionário. Em consequência, o Estado volta-se para si mesmo, perdendo a noção de sua missão básica, que é servir a sociedade. A qualidade fundamental da administração pública burocrática é a efetividade no controle dos abusos, e seus defeitos são a ineficiência, a autorreferência, a incapacidade de voltar-se para o serviço aos cidadãos. Esses defeitos, entretanto, não se revelaram determinantes na época do surgimento dessa tipo de administração burocrática, porque os serviços do Estado eram muito reduzidos e nessa época o Estado limitava-se a manter apenas a ordem de administrar a justiça e garantir os contratos e a propriedade. Atenção sobre a atuação do Estado burocrático. Ele tinha que fazer a ordem, ele tinha que administrar a justiça e tinha que garantir contratos e propriedades, que acabou de falar, né? A administração burocrática trouxe novos conceitos, que eram a separação entre coisa pública e privada, as regras legais e operacionais previamente definidas, a reestruturação e a reorientação da administração para atender ao crescimento das demandas sociais e aos papéis econômicos da sociedade da época, juntamente com o conceito de racionalidade e eficiência administrativa no atendimento às demandas da sociedade. Todos os estudos a respeito da burocracia nos levam ao sociólogo alemão Max Weber, que no início do século XX escreveu suas obras a respeito da burocracia e das organizações burocráticas. Mark Weber descreveu a burocracia como um tipo de poder ou denominação baseada na lei do direito, em que a divisão do trabalho é realizada de forma racional e de acordo com as normas pré-estabelecidas. A burocracia de Weber é uma organização em que as consequências desejadas são completamente previsíveis. Para ele, a burocracia era uma organização por excelência. Atenção, o caráter racional de burocracia significa escolher racionalmente os meios mais adequados para alcançar os fins desejados. A burocracia corresponde a uma instituição administrativa que é pública ou privada, cujos pilares são o caráter legal, nos termos procedimentos, racionalidade, formalidade e etc. Essa formação estava no livro de Chavenato, Administração Geral Pública. Caracteriza como uma forma superior de organização, capaz de realizar de modo eficiente e em grande escola as atividades administrativas através do trabalho de muitos funcionários organizados de maneira racional. É um tipo de organização que proporciona a profissionalização de seus funcionários, visto que se orienta pelos princípios de competência de meritocracia e não se prestando favores pessoais de indicação política, tipo que acontecia no patrimonialismo. Estudos recentes identificam uma dupla racionalidade nas escritas de Weber, a formal e substantiva, nem ideia. Segundo Turti Kalatochoshek, a racionalidade formal é constituída pela calculabilidade e predicabilidade do sistema jurídico e econômico. No campo das organizações, a racionalidade está presente em aparelhos como a contábil, como o contábil burocrático, implica regras hierárquicas e especializações de treinamento. A racionalidade substantiva é relativa aos conteúdos dos fins operacionais dos sistemas legal, econômico e administrativo. Difere do formal por ter uma lógica estabelecida em função dos objetivos e não dos processos. A racionalidade formal é fria, abstrata e universal, e não leva em conta as pessoas nas suas qualidades, pois deriva das formas de geral, leis, regulamentos e regras específicas. A racionalidade substantiva é a que está atrelada aos resultados objetivos. Eu já estou entendendo uma coisa. Basicamente, a burocrática não vai ter a equidade, né? Bom, e não vai ter eficiência. Bom,
Racionalidade formal, vinculadas em norma geral. Vinculada subjetiva, vinculada em objetivos. Na teoria de Max Weber, origina-se a definição da sociedade legal, racional e burocrática, fundamentada em regras impessoais, na formalismo ou racionalidade, na definição dos meios e dos fins, da profissionalização e dos serviços públicos com carreira hierárquica funcional, a garantia de que as normas seriam cumpridas e provinha da autoridade institucionalizada pela lei, visto que o poder legal permite impor obrigações e normas de conduta às pessoas, pois quem governa e administra detém o poder legítimo sobre seus subordinados. Assim, o comando derivado das normas legais é tido como um legítimo pelos subalternos. A administração burocrática pública era voltada para si mesma, perdendo a noção em sua missão básica de instrumento do Estado para servir a sociedade, e o controle dos meios transforma-se na própria razão de ser da administração. E tanto é que a qualidade era conceituada como a efetividade da qualidade do controle dos abusos. Atenção, qualidade da administração burocrática significa a efetividade no controle. Na realidade, Weber ou não conceitou uma burocracia. O que ele conceitou é características e dimensões que caracterizam a burocracia. Assim, nas organizações serão ou não burocráticas, se apresentarem certas características que foram dimensionadas e ditas pelo Weber. Daí, compilando vários autores, apresenta as seguintes dimensões: a dimensão de hierarquia, de autoridade, dimensão de divisão de trabalho, baseada na especificação, dimensão de competência técnica, dimensão de normas, de procedimentos para a atuação do cargo, dimensão de normas que controlam o comportamento do empregado, dimensão de autoridade limita ao cargo e dimensão de gratificação diferencial para o cargo. Esse conteúdo está no livro Organizações, Estruturas, Processos e Resultados. A impessoalidade dos contatos pessoais. Separação entre propriedade e administração, ênfase nas comunicações escritas, disciplina racional, características da administração burocrática agora. Essas foram as dimensões, agora as características. Caráter legal das normas. O poder decorre da norma legal. As normas regulamentos escritos de forma exaustiva definem antecipadamente o seu funcionamento padronizado. O caráter formal das comunicações. A comunicação é realizada por escrito e de forma exaustiva, ao mesmo tempo que os textos formais escritos asseguram-se a interpretação e unívoca das comunicações. A forma exaustiva compreende de forma todas as áreas da organização. Caráter racional e divisão do trabalho. A divisão do trabalho é horizontal e feita de forma racional, com vistas a assegurar a eficiência e o alcance dos objetivos. Cada componente tem atuação restrita das tarefas vinculadas ao seu cargo, que, por sua vez, se encontram-se descritas de forma clara, explicita e exaustiva. Sobre a hierarquia da autoridade, interessante que as dimensões características estão explicando. A estrutura é vertical, com muitos níveis hierárquicos. As chefias dos departamentos seguem uma escala em que a autoridade de cargo inferior obedece à autoridade de cargo superior. As regras definem a forma de contato entre a autoridade inferior e a superior, a fim de garantir a unidade de comando e evitar atritos de autoridade. Rotinas e procedimentos padronizados. O ocupante de cargo guia-se por regras de normas técnicas claras e exaustivas com vistas ao alcance dos objetivos definidos pela organização. Agora, impessoalidade nas relações. A contratação de servidores e a distribuição de tarefas é feita de forma impessoal e as pessoas são consideradas apenas pelos cargos ou funções que exercem, e os subordinados não obedecem a uma determinada pessoa, mas ao ocupante do cargo. Competência técnica de meritocracia. A contratação de pessoal se dá mediante critérios racionais de competência ou classificação em concursos e não segundo critérios pessoais. É promoção e um mérito baseado em desempenho. Especialização da administração. Há uma clara distinção entre o público e o privado, entre o político e o administrativo, entre a propriedade pública e a propriedade pessoal. Os dirigentes não são os donos do negócio e o funcionário não pode se apossar de cargo e nem tê-lo como sua propriedade. Sobre a profissionalização dos profissionários. A administração do profissional, a administração profissional. O funcionário burocrata é um especialista em administrar a sua profissão. Os membros da organização são profissionais especializados em atividades que exercem, recebem salários que constituem sua carreira ao longo dos anos. Previsibilidade de funcionamento. As normas e os regulamentos escritos e exaustivos prevêem antecipadamente as possíveis ocorrências e padronizam a execução das atividades, o que assegura a completa previsibilidade de comportamentos dos seus membros. Na administração burocrática, a hierarquia é vertical, pois apresenta vários níveis hierárquicos, mas a divisão do trabalho é horizontal, por funções e normas, e as bancas mencionam apenas algumas características para definir burocracia, como poder racional legal, profissionalização, hierarquia, impessoalidade e formalismo. A teoria burocrática foi amplamente aceita na época e muitas de suas características foram vantajosas para as organizações, como a racionalidade, como a hierarquia, como a existência de regras claras, como as normas de conduta e também a profissionalização e o poder legal. Usando tudo isso, essas características vantajosas, uma vez aplicadas, isso deveria ser suficiente para garantir um certo cumprimento das regras, que por sua vez deveriam gerar certa eficiência. Mas daí apareceu um cara aqui, Roberto Kaplan.
Ele disse: o principal mérito da burocracia está na sua eficiência técnica, devido à ênfase que eles dão à precisão ou à rapidez, e também dão a ênfase ao controle técnico, continuidade, descrição e, por sua última, às cotas de produção. A administração da burocrática era considerada superior às de formas de administrar. Daí do Weber disse: a fonte principal da superioridade que era da burocracia era que reside no papel de conhecimento técnico, que através do desenvolvimento da moderna tecnologia e dos métodos econômicos da produção de bens, tornou-se totalmente indispensável, diferente do que o sistema seja capitalista ou socialista. A burocracia tem um papel central na sociedade como elemento fundamental de qualquer tipo de administração da massa. A burocracia é superior em saber tanto da técnica quanto dos fatos concretos, que normalmente é privilégio da empresa capitalista. O conhecimento técnico profissional que garante a superioridade da burocracia. Na época, a administração burocrática era o que havia mais moderno em administração, e muitas das características da burocracia foram e continuam sendo vantajosas. Para as organizações do Brasil, a administração pública burocrática contemplou duas fases: uma denominada modelo clássico, correspondente ao período de 1930 a 1945, que foram características marcantes desse período. A ênfase da reforma dos meios e autoritarismo foi um modelo de administração fechado e autor-referido, em que os fins não eram relevantes. O fim do Estado Novo marca o fim dessa fase. No período, a tradição já era objeto de debate e a excessiva centralização da administração pública brasileira. No entanto, esses questionamentos somente levaram a ações concretas a partir do governo de JK, com a denominada de Administração para o Desenvolvimento. A segunda fase estendeu-se até as vésperas da reforma gerencial, com ênfase no desenvolvimento da nação. A administração pública burocrática foi o primeiro modelo estruturado de administração pública no Brasil. Fontes: organização orientada à estratégia e à sociologia da religião. Não sei por que está aparecendo isso, mas deve ser, já que esse livro é do Max Weber, deve estar nesse livro aí do Max Weber, ele deve ter falado da administração burocrática, né? Bom, daí aqui fala aqui administração burocrática, primeira fase 30 a 45 e segunda fase até a reforma gerencial. Não confunda a burocracia com as disfunções da burocracia. A burocracia é um modelo constituído por Weber para garantir eficiência nas organizações. As disfunções da burocracia correspondem a excesso de regras e regulamentos são amontoados de papelório. A rigidez dos procedimentos e ao descaso pelo cliente cidadão. A burocracia brasileira, no entanto, não se desenvolveu de forma unânime. Núcleos ótimos coexistiram com práticas clientelistas, que os altos escalões da administração pública seguiriam essas formas e tornaram-se a melhor burocracia estatal da América Latina. Os escalões inferiores foram deixados a critério da clientelista, de recrutamento de pessoal, por indicação da manipulação populista dos recursos públicos. É unânime entre os autores a ideia de que o projeto de desenvolvimento nacional somente foi implementado graças ao empenho e à competência da burocracia brasileira. Na medida em que a organização burocrática ganha importância e seus administradores se fortalecem e eles tendem a retirar parte do poder dos políticos, aqui, em termos da democracia, poderia se tornar a grave problema. Esses administradores burocratas, segundo um cara chamado Bresser, tendem a controlá-la cada vez mais e completamente. Dois termos ainda merecem destaque quanto à burocracia: insulamento burocrático e engolfamento social. No primeiro caso, a burocracia se isola, se autoprotege e não permite influências políticas ou sociais em suas decisões. A burocracia realiza seu trabalho técnico sem interferências. E no segundo, a burocracia extrapola a sua área de atuação e adentra ao mundo político e social. Louco, né? Tchauzinho.